Neymar vai para a próxima Copa do Mundo? Essa pergunta não é de agora, ela já vinha sendo debatida faz tempo, mas depois do que aconteceu no fim de semana passado, ela voltou mais forte do que nunca. Depois de meses parado, depois de cirurgia, Neymar voltou a ser titular pelo Santos nesse domingo contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. Mas a volta não foi como a maioria esperava. Ele não jogou bem, errou no lance do gol adversário e no último minuto o Santos acabou eliminado. A discussão sobre se ele deve ou não ir à próxima Copa do Mundo sempre existiu, desde a última Copa, desde as lesões, das mudanças na seleção, mas agora ela ganhou um grau de urgência. Não é sobre o passado, mas sim se ainda dá tempo. E para responder tudo isso, primeiramente a gente precisa organizar tudo o que aconteceu com ele e com a própria seleção desde 2022. Começando pelo jogador, meses depois da eliminação na Copa de 22 pela Croácia, o craque deixou o Paris Saint-Germain e foi rumo à Arábia Saudita para jogar no Al Hilal. Mas lá ele nem teve muito tempo de jogo, porque ainda em 2023, pela seleção brasileira, ele foi convocado. E numa partida contra o Uruguai em Montevideo, acabou sofrendo a pior lesão da sua carreira. Rompeu o ligamento cruzado do joelho e ficou fora dos campos por mais de um ano. Foi então que em 2025 ele decide voltar para casa e é anunciado como jogador do Santos. Teve um ano muito irregular, ajudou muito o time em alguns jogos e foi importante, mas também participou de polêmicas e de novas lesões, que para falar a verdade já eram esperadas, já que eles ainda estavam se recuperando de uma lesão tão grave quanto o LCA. No final do ano, o Santos lutava contra o rebaixamento e Neymar acaba se lesionando contra o Mirassol, mas prefere jogar os últimos jogos no sacrifício, mesmo lesionado, para poder livrar o clube da segunda divisão. E deu muito certo, decidiu os jogos da reta final e ajudou o Santos a não só escapar da segunda divisão, como também ir até a Sul-Americana, uma história que vai ficar marcada para sempre nos corações santistas, mas que claro, cobraria um preço. Por ter jogado esses jogos finais, mesmo lesionado, o craque optou por deixar a cirurgia que era necessária para depois do fim do Brasileirão. E então, pelo esforço que fez pelo time, acabou tendo uma recuperação mais demorada do que era para ter sido se ele não tivesse jogado esses jogos no sacrifício. E então, depois de muito tempo, já na segunda metade de fevereiro, ele volta a jogar pelo Santos contra o Velo Clube e no último domingo voltou a ser titular contra o Novo Horizontino e assim nós chegamos no momento top. Se desde 2022 a situação do Neymar tá complicada, a da seleção não estava muito diferente. Depois da Copa do Mundo de 22, Tite saiu do comando técnico. Quem ficou no lugar foi Ramon Menezes, que foi demitido para assumir o Diniz. Diniz que estava treinando o Fluminense e a Amarelinha ao mesmo tempo. O trabalho até começou promissor, mas depois da lesão do Neymar tudo desmoronou. Caiu o Diniz e então chegou o Dorival Júnior na seleção, mas desde que ele chegou o time não conseguiu jogar absolutamente nada. Fez uma Copa América vexatória, péssimos jogos nas eliminatórias e encerrou esse ciclo depois de tomar uma goleada histórica por 4-1 para a Argentina em Buenos Aires. Com isso ele era demitido e chegava ao comando da seleção o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti então melhorou o time e vem montando uma boa base, mas a equipe ainda não parece preparada para jogar o Mundial. Fato é de que desde que chegou, Ancelotti em nenhum momento convocou Neymar, seja por ele estar voltando de lesão, estar lesionado ou apenas sem ritmo de jogo. E com isso, faltando 4 meses para a Copa do Mundo, nós ainda temos muita coisa em aberto. Mas afinal, quem é o Neymar hoje? Se você acha que ele é um jogador de explosão, que corre o jogo todo na ponta e faz fila de marcadores por ali, você infelizmente está equivocado, ele já foi assim, mas hoje é diferente, ele já não tem mais o mesmo pique de antes e nem mesmo a mesma intensidade para conseguir correr o jogo todo. Hoje ele não é mais o jogador que vai driblar 5 marcadores e fazer o gol, ele hoje já é completamente diferente, teve que adaptar o seu estilo de jogo conforme o seu corpo pedir. O Neymar hoje é um organizador de jogo, meio-campista que faz a transição da defesa para o ataque e consegue romper linhas com passes geniais que deixam seus companheiros na cara do gol. Fora que é claro que ele ainda tem aquela genialidade dos dribles, ele não desaprendeu, ele apenas não tem mais a mesma agilidade, então não faz mais isso tantas vezes, apenas mudou um pouco o seu estilo de jogar. Não necessariamente ele regrediu, ele apenas passou a desempenhar papéis diferentes do que antes. Mas é claro, a pergunta que fica é, esse Neymar ainda serve para disputar em alguma competição em alto nível? Esse Neymar de hoje ainda serve para a seleção brasileira?
A verdade é que nós podemos opinar quanto a isso, mas não temos certeza nenhuma, porque esse Neymar ainda não foi testado. Até porque uma coisa é tu deixar os companheiros de Santos na cara do gol. Vai lá, toca e o Rony sai da cara do gol e perde o gol. Outra coisa é tu não ser o protagonista do time mais. É tu jogar com craques na seleção, por exemplo, te ajudando e deixar um dos melhores jogadores do mundo na cara do gol. E é por isso que ele precisa, no mínimo, de um teste antes de nós tirarmos qualquer conclusão final. E se você está assistindo até aqui, já deixa o like para poder nos ajudar a continuar produzindo conteúdo e vamos seguir com o vídeo. Mas agora nós vamos falar do principal vilão dessa história, o tempo. O Ney tá voltando de lesão agora e tem apenas 3 jogos pela frente até a convocação para a data FIFA de março, a última antes da Copa do Mundo. Já para a convocação final da competição, ele ainda tem 15 jogos pela frente, verdadeiras 15 batalhas que ele terá que vencer se quiser ir à Copa. Afinal, fevereiro já está acabando e a Copa é logo ali, em junho. Então, a partir de agora, todo jogo é uma decisão para a vida e para a carreira do Neymar. Importante ressaltar também que esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de fevereiro e quando você está assistindo, muito provavelmente o Santos já enfrentou o Atlético Mineiro, então tem que abaixar um número de jogos dos números que eu falei anteriormente. Mas aqui entra um grande problema, afinal 15 jogos são bastante, mas esse tempo é para a lista final da Copa do Mundo. E será que o Ancelotti levaria um jogador que não foi para nenhuma convocação do treinador, mesmo sem nenhum teste para a principal competição do futebol? Bom, o próprio Carleto já disse que se tem um jogador que pode fazer isso na nossa seleção, é apenas o Neymar. Mas é claro que isso dificultaria, afinal ele estaria sendo convocado para a Copa do Mundo sem ter sido testado pelo italiano antes, o que complica a situação, vamos falar a verdade. Mas como eu já disse, pode sim acontecer. Por outro lado, 3 jogos são muito pouco para ser convocado para a data FIFA de março. E com isso, em pouquíssimo tempo ele teria que recuperar ritmo de jogo, manter um bom nível físico e ainda um bom nível técnico, o que vamos combinar é praticamente impossível. Com isso, ele deve focar em desempenhar o melhor futebol possível e se recuperar fisicamente, principalmente, para tentar ir para a próxima data FIFA, que vai ter a convocação daqui a pouquíssimo tempo, embora seja muito complicado e no dia que eu tô gravando saíram informações de que ele não deve ir para essa convocação. Ou então confiar no treinador Carlo Ancelotti de que ele será convocado depois dos 15 jogos apenas para a Copa do Mundo se estiver bem, mas de qualquer maneira ele só depende dele e precisa desempenhar um bom futebol e acima de tudo estar 100% fisicamente até a convocação em maio. Mas para isso acontecer ele vai ter que cumprir uma lista de coisas, começando por não se lesionar de jeito nenhum, seja uma lesão leve ou uma lesão grave. Qualquer jogo a mais que ele não jogar pode ser definitivo para sua convocação ou não para o Mundial. Ele também vai ter que ser mais regular do que nos últimos tempos. Ele não precisa jogar muito em todas as partidas, mas ele não pode jogar muito em uma e não jogar nada em outra. Ele tem que manter principalmente uma constância. Ele também vai precisar recuperar ritmo de jogo e intensidade para conseguir jogar da melhor maneira possível durante o maior tempo possível. Ele também vai ter que se aceitar que mesmo se for convocado, ele não vai ter mais, muito provavelmente, o mesmo papel de anti-protagonista completo. E é claro, ele precisa estar em um bom nível técnico até a convocação, ajudar o Santos principalmente nos jogos grandes. Se você está assistindo até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve por favor, porque para você é rápido, não leva 2 segundos e nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos aqui. E nós estamos com a meta de completar 500 inscritos antes do aniversário de 1 ano do canal, que acontece no início de março, então é uma meta complicada, mas que eu acredito em vocês. Agora vamos entrar em um mundo paralelo onde o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo para a gente tentar entender qual seria o papel dele nessa seleção. Primeiramente, ele não seria mais o protagonista e o craque completo do time. Ele dividiria esse posto com outros jogadores como o Vinícius Júnior, Rafinha, o próprio Estevão e até o Endrick. Falando taticamente, ele também teria que entender que tem que jogar pelo meio e não da ponta, algo que não deve ser muito difícil, afinal ele já vem jogando de meio campista há bastante tempo. E por último, ele teria que entender que talvez fosse um jogador de segundo tempo, para entrar e extravar o jogo e ser utilizado como arma secreta, não como titular absoluto, até por suas próprias condições físicas. E por último, não só ele, como nós torcedores teríamos que entender que ele não é o Neymar de 2014, não é o Neymar de 2018, não é nem mesmo o Neymar de 2022, é um Neymar completamente diferente, é o Neymar de 2026.
Seguindo nesse mundo onde ele é convocado, nós poderíamos pensar como ficaria o ataque da seleção. O centroavante atualmente ainda não foi definido, mas deve ser Endrick ou João Pedro, tem algumas outras opções também. Já na ponta esquerda nós temos Vinícius Júnior, na ponta direita temos o nosso querido Estevão, que vem jogando muita bola pela seleção, e no meio campo nós temos Rafinha. Mas aí entra a questão, no lugar de quem e aonde Neymar entraria para jogar nessa seleção. Primeiramente, um centroavante é indisponível na tática do treinador, depois que Estevão vem jogando muito pela seleção e tem que ser titular. Rafinha é um dos melhores do mundo, simplesmente não dá para tirar. Então, se eu estivesse no comando, eu botaria o Rafinha no lugar do Vini na ponta esquerda e no lugar do Vini traria o Neymar para o time titular, já que o Vini nunca jogou absolutamente nada pela seleção. Mas, como treinador é o Ancelotti, convenhamos, logo o Ancelotti não vai tirar o Vinícius Júnior do time. Com isso, se fosse para o Neymar ser titular, eu imagino que quem sairia seria Estevão, por conta da idade, das posições e da hierarquia com o treinador. Mas eu discordaria muito se isso acontecesse. Só que esses são cenários de Neymar titular e a gente acabou de ver que nós teríamos que fazer mudanças muito grandes no ataque da equipe. E por isso, e por causa do condicionamento físico atual dele, eu imagino que o Neymar deveria ser o 12º jogador. O cara que entra no segundo tempo para destravar a partida e ajudar a equipe sendo decisivo em momentos chaves. A verdade é que o debate nunca foi se o Neymar tem talento para estar na Copa do Mundo. Isso ninguém discute. Agora o debate é se ele consegue ainda sustentar o peso de uma competição tão grande e de tão alto nível. Afinal, hoje não se trata mais de montar uma seleção em volta dele, mas sim de entender onde ele se encaixa na seleção. Pra mim, se ele estiver minimamente bem fisicamente e jogando em um bom nível técnico, tem que levar, porque jogador diferente a gente não deixa em casa. Mas é claro, ele não pode e nem deve ser, porque isso indicaria que tem alguma coisa errada com o time, o protagonista de antes. A verdade é que 2026 não precisa mais do Neymar que carregava tudo sozinho, mas sim de um Neymar inteligente, decisivo em momentos pontuais e que, talvez até vindo do banco, possa ajudar a equipe a vencer em jogos grandes e tentar conquistar a Copa do Mundo. Por fim, tudo depende apenas do Neymar. É ele com ele mesmo, ele que tem que estar bem fisicamente, porque se ele estiver, não tenho dúvidas que ele estará na Copa. Mas agora eu quero saber de você. Você levaria o Neymar para a Copa do Mundo? Se sim, com que função? E se não, me explique a sua resposta. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.